Eu cumprimento a todos na paz do Senhor. Convido para juntos meditarmos um texto que encontra-se no livro de Lucas, no capítulo 15, precisamente, a partir do versículo 11. Um texto que apresenta, podemos até trazer um título como o capítulo das coisas perdidas e achadas. Inicia o capítulo apresentando a parábola das ovelhas, onde 100 ovelhas, uma é perdida, e logo em seguida a parábola das 10 dracmas, e traz a continuação, apresentando a partir do versículo 11 a parábola do filho pródigo, ou seja, entre os dois filhos, um decide ir embora e o outro fica. Vamos ler esse texto, que ele traz lições importantes para juntos meditarmos. O versículo 11 diz assim: E disse: Um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou a um cidadão daquela região, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Olha a situação. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui perecendo de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dizer-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão, e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai, e comamos, e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhes o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas, respondendo, ele disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento.
e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Ouvindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Vários fatores nos faz se alegrar diante desse texto. Quando vemos, em primeiro lugar, o amor do pai para com o filho. No momento em que, ao início, falamos que esse capítulo ele apresenta as coisas achadas, perdidas e achadas, nos faz compreender que o pai, a todo momento, está pronto para restaurar, para solucionar toda e qualquer circunstância que venha a acontecer. O filho se posiciona, pede o que lhe pertencia e parte para uma terra distante, ou seja, desperdiçou o que lhe pertencia, desperdiçou o que tinha, abriu mão de estar com o melhor que era o seu pai e partiu. Um detalhe, ele até esperava ou pensava que tinha amigos, porque muitas vezes entramos e acreditamos de forma errada que temos amigos, mas quando o recurso era abundante, ele até parecia ter amigo, mas quando o recurso que ele tinha acabou, agora ele está numa situação triste e lamentável, porque ele agora começa a padecer, começa a não ter nem comida. Imagine, irmão, a situação que aquele jovem se deparou ao ponto de procurar alguém para o socorrer e encontrar apenas alguém que o manda apacentar porcos. E ele desejava comer as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Era uma situação triste, era uma situação que para ele era decepcionante. Ou seja, quem vivia tendo diante da abundância e agora contemplar e estar em uma situação de não ter nada, até mesmo o que os porcos comiam, desejar e ninguém lhe dá nada. Mas há lições a aprendermos nesse texto. Quais são essas lições que temos a aprender nesse texto? O perigo de sair da casa do pai, ou seja, até então parece e nos faz compreender, nos faz acreditar que ele desconhecia esse perigo de sair da casa do pai. O filho mais moço, ou seja, pediu ao pai o que lhe pertencia e o pai deu. E ele partiu. Mas um detalhe, o pai deu não porque queria que ele saísse. O pai permitiu. Quantas vezes tomamos decisões erradas e o pai até permite que aconteça, mas não que seja amando de Deus, mas por permissão, por causa que muitas vezes a nossa desobediência traz consequências e as consequências é permissível, ou seja, porque somos nós que a procuramos. Um detalhe interessante, aqui eu abro parênteses e faço uma comparação. A Bíblia diz que não vem tentação sobre nós senão humana, porque fiel é Deus, junto com a tentação também dará o escape, que nos faz compreender que o inimigo, Satanás, nunca vai descer e pegar alguém, mas sim, ele influenciará ou nos impulsionará, ou seja, nos convidará, mas a decisão é minha e sua. Ou seja, ninguém é
obrigado a pecar. Somos nós, irmão, que decidimos o que queremos fazer. O filho pródigo decidiu, pediu ao pai a parte da fazenda e ir embora. Mas quando a situação piorou, que ele perdeu tudo que tinha, ele agora lembra que tem um pai. Ele lembra que abandonou o pai. E ele lembra que até os funcionários do seu pai estavam melhor do que ele. Agora, ele caindo em si, ele reconhece que precisava de um perdão e o pai tinha para o perdoar. Ele precisava de um telhado e o pai tinha. Ele precisava de abrigo, ele precisava ser amado e o pai o amava. Isso ele passou a compreender e teve a humildade, a competência e a coragem de executar no momento em que ele, caindo em si, ele entende que precisava voltar, que precisava pedir perdão ao Pai pelo erro na qual ele tinha cometido. O segundo erro, o perigo de trocar o pão da casa do Pai pelas bolotas dos porcos. Quantas vezes não fazemos ou corremos o perigo de fazer essa circunstância? Quantas pessoas têm agido e procedido dessa maneira, de trocar o pão da casa do Pai pelas bolotas que os porcos comem? Ou seja, e isso muitas vezes só compreendemos quando acontece conosco. São situações que, ao ouvir falar, podemos até acreditar que não acontece conosco, porque só caímos na real, ou seja, só compreendemos quando se deparamos com situações dessa natureza, ou seja, a decisão acertada de regressar à casa do pai. Foi a melhor decisão do filho pródigo, foi reconhecer que tinha pecado, reconhecer que tinha errado, assumir o seu erro e ter a coragem, a competência de entender que precisava regressar para a casa do pai, mas precisava de um perdão que só o pai tinha e poderia oferecer. Ou seja, eu, você, nós temos que reconhecer que quando erramos, é a mesma distância de voltar atrás e corrigir o erro na qual venha ter cometido. Filho pródigo, filho mais novo, nos dá esse exemplo, que, mesmo errando, teve a coragem, a competência, o caráter de voltar diante do pai, na qual ele tinha transgredido, e pedir perdão ao pai. O pai, ouvindo isso, o perdoou, o recebeu são e salvo, e se alegrou diante de todos. E um detalhe, tudo quanto ele tinha direito, o pai o deu de volta. Uma demonstração de que Deus nos contempla. Deus espera se posicionarmos à situação na qual estamos vivenciando, ou seja, independente de que temos fazido coisas erradas ou não, Deus conta conosco, está pronto para nos contemplar a partir do momento em que reconhecemos que Ele é soberano. Por isso que, quando se deparamos com a palavra do Senhor, compreendemos o que João fala no capítulo 3 e versículo 30. É necessário que eu, você, que nós diminuamos e que o Senhor apareça, porque somos falhos, somos cheios de fragilidades, mas quando olhamos para o Senhor, entendemos que no Senhor há perfeição, no Senhor há a verdadeira, aleluia, perfeição, e só nele encontraremos perdão, só nele encontraremos refúgio para estarmos de pé diante da sua presença. E podemos aqui concluir dizendo que Deus sempre muda de atitude em relação ao pecador, quando o pecador se arrepende de todo e qualquer ato que tenha cometido e pede e se dispõe a pedir perdão ao Senhor, na qual tem e pode perdoar aquele que o procura. Porque o Senhor nos conhece e sabe a nossa necessidade, só Ele pode nos perdoar e nos assegurar de pé diante da sua presença. Assim que Deus abençoe a todos que estão nos assistindo. E uma coisa é certa, irmão, lembre-se que o Senhor é a razão maior do nosso viver. O Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é a nossa esperança. Só Ele poderá
nos perdoar, nos preparar para estar diante da sua presença. Mas para isso é necessário que possamos reconhecer que somos pecador, mas Ele é o perdoador. E a partir do momento em que se disponibilizamos a chegar diante da presença do Senhor e se expor, apresentar as nossas razões diante do Senhor, Ele está pronto para acolher as nossas petições e nos perdoar. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.